Olá, meu amigão, minha amigona, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de Responsabilidade Civil do Estado, aula número 3, parte 1, exatamente. A gente vai conversar mais um pouquinho sobre a Responsabilidade Civil do Estado e hoje a gente vai conversar sobre as excludentes de Responsabilidade Civil do Estado, ou seja, quando é que o Estado está fora da obrigação de ser responsabilizado, de reparar algum dano que porventura ele tenha praticado. Ou tenha participado na prática, né? Danos decorrentes de obra pública, atos do legislativo e atos do judiciário, será que geram responsabilidade civil? Isso tudo a gente conversa na aula de hoje. Vamos lá? Então, olha só. Excludentes de responsabilidade. O que são excludentes de responsabilidade? Esse é o primeiro ponto da aula e talvez o mais importante, porque a partir do momento que você assimilar essa informação, tá tranquilo. Você vai poder saber exatamente o que vai acontecer quando aparecer, por exemplo, um caso fortuito ou força maior. Beleza? Olha lá. Excludentes de responsabilidade. Excludentes de responsabilidade são situações em que, mesmo ocorrendo uma ação ou omissão e o dano pertinente, não há que se falar em responsabilidade civil. Olha que interessante, né? Existem situações em que mesmo ocorrendo o dano, não há que se falar em responsabilidade civil. Não há que se falar em responsabilidade civil, tá? Isso aqui é muito bacana, muito importante observar, porque o Estado, via de regra, se utiliza desse conceito aqui na maioria das ações que exigem uma reparação de dano. O Estado não quer pagar, isso é fato, né? Na verdade, isso faz parte da obrigação do Estado, né? Afinal de contas, o bem público ele é indisponível, o Estado tem que zelar o máximo possível para não ter que dispor desse bem para pagar alguém, ainda que seja por ato decorrente de dano que ele praticou, né? Então, a excludente de responsabilidade são situações que, se elas existem, são circunstâncias que, se existem, elas isentam o Estado da responsabilidade de reparar o dano. E isso é muito importante. Tão importante que a gente tem algumas, acho que são 4 pelo menos, que geralmente caem em prova, tá? Alguns exemplos de excludentes. Caso fortuito é a primeira delas. Caso fortuito, ó, outra aqui, ó, força maior. Caso fortuito e força maior. A gente ainda tem a culpa exclusiva da vítima, ou então a culpa de terceiro, ou ainda a culpa concorrente da vítima. São 5 situações que, se estiverem presentes, a responsabilidade objetiva pelo risco integral admite que, se essas 5 situações estiverem presentes, não vai ter que pagar conta, não vai ter que pagar conta. Isso é muito importante a gente saber, seja para concurso público, seja para a nossa vida prática, tá? Destaca-se que nas 2 situações o resultado é inevitável. Vamos analisar um pouquinho o que é o caso fortuito e o que é a força maior. Caso fortuito é algo que é inesperado, uma obra do acaso, algo imprevisível, né? Era imprevisível que um raio caísse na cabeça do aluno dentro de uma universidade pública na sala de aula. Pô, isso é muito imprevisível, né? Porque existem cuidados adotados pela engenharia que não permitem que um raio caia dentro de um ambiente, dentro de um recinto, né? O para-raio, por exemplo. Mas o que acontece? O caso fortuito é algo inesperado. Não se imaginava, não se previa que aquela chuva causaria a inundação que causou. Esse é um exemplo. Por quê? Porque nunca choveu daquele jeito no estado, na cidade, né? Nunca houve uma chuva daquele porte. O estado geralmente alega isso, né? Apesar de que, quando a gente está falando de forças da natureza, aí a gente cai aqui, ó, para algo que é de força maior, né? Força maior. Mas o caso fortuito é algo inesperado, uma situação que não era previsível. Não era previsível que faltasse energia elétrica, e faltou. E por essa razão aconteceu um dano, alguém caiu da escada, enfim, o sistema de energia auxiliar não funcionou. O caso fortuito, ele pode excluir a responsabilidade. Quando é que ele não vai excluir? Olha só.
eu tenho que provar que ele é imprevisível. Nunca antes foi pensado que isso aconteceria. É imprevisível. A escola tem um sistema auxiliar de força, então nunca vai ficar tudo escuro, mas naquele dia ficou. Naquele dia era imprevisível que aquela força auxiliar deixasse de funcionar, porque afinal de contas ela tem que funcionar, ela toda verificada, checada. Existem aí check-ups feitos periodicamente para saber se a força auxiliar está legal e vai funcionar quando for necessário. Mas infelizmente por alguma razão desconhecida, imprevista, aquilo aconteceu. Então esse caso fortuito pode, olha só, pode excluir a responsabilidade civil do Estado, desde que fique evidente, desde que se consiga comprovar que o que aconteceu era imprevisível. Se houver alguma possibilidade de dizer que era previsível, que poderia acontecer, ainda que remotamente, mas poderia, o caso fortuito não exclui a responsabilidade civil, tá? Não exclui. Força maior é irreversível, é irresistível e é imprevisível. Não tinha como prever, eu não tenho como resistir a essa força maior, o dano iria acontecer de qualquer forma. Por mais que eu fizesse uma represa super sólida, com aquela chuva, com aquela enchente, com aquele volume de água, a represa não aguentaria. Por mais que ela fosse 10 vezes maior do que aquilo, ela não aguentaria. Então, as situações de força maior são aquelas situações que, quando acontecem, mesmo que o Estado tivesse se preparado para receber uma situação daquela, ele não conseguiria agir. Não conseguiria agir, né? E aí, assim eu consigo retirar a responsabilidade civil do Estado. Mas isso aqui só tem cabimento, o caso fortuito, a força maior, só tem cabimento quando a gente fala da responsabilidade civil objetiva pelo risco administrativo, como a gente já viu nas aulas anteriores, né? Destaca-se que nas duas situações o resultado é inevitável, o resultado aconteceria de uma forma ou de outra, ele é inevitável, é imprevisível, é irresistível, né? Cada uma delas com as suas respectivas características, mas acontecendo a força maior, que geralmente está vinculada, a força maior está vinculada a eventos naturais, tá? Uma enchente, um desabamento, uma inundação, enfim, um desastre natural qualquer, que não existe força física no mundo que consiga resguardar, né? É interessante observar isso, porque às vezes a gente fica pensando, não tem como, né? Existe sim, pode ser que aconteça uma chuva muito forte e a captação de água da cidade não esteja preparada para aquele volume de água. Nunca se imaginou que choveria tanto, né? Que quando você faz uma rede de esgoto, por exemplo, existe um cálculo pluviométrico para saber qual é a quantidade de chuva no ano. E aí você analisa dos últimos 10, 15, 20 anos, nunca choveu 1 metro cúbico por segundo. Nunca aconteceu isso, né? E aí não vai se fazer uma estrutura para atender essa demanda. Por quê? Porque eu estou gastando dinheiro público à toa. Então eu vou gastar o dinheiro público para atender uma necessidade. A necessidade é de uma média de chuva de 15 milímetros por minuto. Beleza, eu vou fazer uma estrutura de tubulação para absorver esses 15 milímetros por minuto. Não vou fazer uma estrutura para absorver 1 metro, porque não é necessário, é desnecessário. Isso daí vem a ideia de caso fortuito ou força maior, tá? Destaca-se que nas duas situações o resultado é inevitável. O STF admite ambos como excludentes de responsabilidade, mas isso aqui é para responsabilidade pelo risco administrativo, porque pelo risco integral, a responsabilidade objetiva pelo risco integral não tem essas excludentes não rolam, tá? Vamos falar um pouquinho das excludentes, melhor, do caso fortuito, da força maior, segundo uma ótica do Código Civil. O Código Civil ele vai trabalhar tanto o caso fortuito como a força maior em diversos pontos dessa legislação, que é gigante, né? São mais de 2.000 artigos no Código Civil e em alguns deles a gente encontra informações pertinentes à força maior e ao caso fortuito. Olha só,
Código Civil prevê a força maior e o caso fortuito como hipótese de excludente de responsabilidade civil em diversas das suas passagens do texto. Olha só, artigo 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Olha só que interessante, né? Eu vou comprar caneta vermelha ou a caneta preta. Eu vou fazer uma escolha. Qual delas eu quero? Eu ainda não escolhi. Tá? Ainda não escolhi. Agora, enquanto não for feita a escolha, se uma dessas canetinhas se perder, por caso fortuito ou força maior, olha o que o código fala. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Ou seja, aquele que me deve a entrega da coisa, ou a preta ou a vermelha, antes da minha escolha, ele não vai poder dizer, não vou te entregar porque perdeu e a culpa não é minha, porque o caso fortuito a força maior não gera culpa, né? Ele é uma excludente de responsabilidade. Só que antes do comprador escolher, aquele que tem o dever de entregar não poderá escolher, não poderá alegar caso fortuito ou força maior para justificar a perda de uma delas, tá? Ou seja, eu não escolhi se eu quero a preta ou a vermelha, mas a preta se perdeu por uma razão qualquer, né? Agora eu não quero a vermelha, porque eu estava na dúvida, eu estava quase comprando a preta e a preta se perdeu. Mas o devedor vai perder o negócio e não vai poder alegar que a culpa não é dele, que isso foi caso fortuito ou força maior. Ele vai ter que assumir esse prejuízo, o problema é dele, né? Era uma ou outra. Uma se perdeu, eu não posso alegar, eu, vendedor, né, não posso alegar caso fortuito ou força maior. Olha o 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Isso aqui é extremamente importante dentro do Código Civil, porque muitas vezes você sei lá, por alguma razão você tem que entregar algo para alguém. Uma obrigação de dar, né? Vou dar lá a canetinha vermelha. Eu, devedor, não vou responder pelos prejuízos resultantes do caso fortuito da força maior se expressamente não me responsabilizei por esses danos. Isso é uma excludente de responsabilidade. Olha só o que o parágrafo único do 393 fala. O caso fortuito, a força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. A mesma sistemática que a gente trabalhou no início da aula sobre a imprevisibilidade, irresistibilidade, né? A inevitabilidade, o Código Civil fala também aqui, só que de forma expressa, prevista em lei. Dentro do direito administrativo, a gente não tem um código administrativo dizendo dessas situações de excludentes de responsabilidade civil, né? Então é normal se utilizar do Código Civil para tentar, de alguma maneira, você encaixar essas hipóteses. Olha só, o depositário não responde pelos casos de força maior, mas para que lhe valha a escusa, terá de prová-los. Quem que é o depositário? Você vai ao shopping, beleza? Você vai ao shopping, e aí lá no shopping você guarda o seu carro no estacionamento do shopping. O shopping passa a ser o depositário do seu carro. Tá? Você vai ao shopping, guardou lá no estacionamento do shopping, está pagando inclusive por esse estacionamento, e aí você vai fazer suas compras. De repente, quando você retorna, seu carro não está mais lá, foi furtado. Né? Aí você vai falar para o shopping, ó, shopping, furtaram aqui dentro, eu entrei com o carro aqui, o carro não está mais aqui, você vai pagar meu carro. O shopping não vai poder alegar caso fortuito ou força maior nesse exemplo. Por quê? Porque ele tem o dever de vigilância, ele é depositário, ele tinha que vigiar e não vigiou. Tanto não vigiou que alguém furtou o carro, né? Agora, digamos que tenha ocorrido uma enchente lá no shopping. Não existe responsabilidade alguma do shopping nisso, porque a água veio de outro lugar, foi por um problema que não tem nada a ver com ele, né? E passou no estacionamento do shopping e varreu com todos os carros lá. Os danos causados por esse carro, ou melhor, os danos causados por essa enchente, o shopping não vai responder
pelos danos se ele conseguir provar que foi caso fortuito ou força maior, né? É aquilo que a gente tinha mostrado lá anteriormente. Mostrar que era imprevisível, que era inevitável, que era irresistível. Tudo isso tem que fazer prova. Alguns anos atrás, olha só que interessante, alguns anos atrás, em Goiânia, um cidadão, pancada, totalmente pancada, furtou um avião. Ele furtou um avião, colocou a filhinha dele dentro do avião. Olha que pirado, né? Ele furtou esse avião, colocou a filhinha dentro do avião e saiu sobrevoando a cidade de Goiânia com esse avião. Ele queria se vingar, salvo engano era isso, ele queria se vingar da esposa por um problema lá, enfim, uma traição, sei lá o que que era. Eu sei que o cara era doidão, ele furtou esse avião, e começou a circular com esse avião ao redor de Goiânia. Helicópteros da polícia subiram, da Polícia Militar do Estado de Goiás, subiram para tentar convencer o cara a transitar para outro lugar, sair com aquele avião da área urbana. Aviões da Força Aérea de Anápolis saíram batido para ir lá tentar de alguma maneira impedir que esse avião fizesse um estrago ou até derrubar esse avião, né? Mas não deu tempo, não deu tempo. O doidão atirou esse avião no estacionamento do maior shopping da cidade de Goiás. E aí foi aquele regaço, né? Carro, parte do shopping, foi aquela bagulheira, né? Obviamente ele e a menininha que não tinha nada a ver com essa história faleceram, né? Poderia o depositário, o dono do shopping, Flamboyant, falei o nome do shopping, né? O dono do shopping Flamboyant, falar o seguinte, ó, não vou pagar, eu não tenho culpa nenhuma. Isso é um caso fortuito. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique LAC.